Olá, crianças, a paz do Senhor, aqui é a tia Ana. Vamos começar mais uma revista, da revista Conhecer Mais, de 4 a 5 anos, que tem como tema Aprendendo a Não Ter Medo. Então, hoje nós vamos começar a lição número 1, que diz, tem como tema, Não tenha medo. O nosso texto de referência está aqui na nossa Bíblia. No livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Porém, nós vamos memorizar no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 41, na parte B, que diz assim: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Repitam aí: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus, isso mesmo, Jesus. Hoje nós vamos conhecer essa história, que diz assim, que certa vez Jesus e os seus discípulos, os discípulos de Jesus eram seus ajudantes, eles resolveram ir de barco para uma cidade que ficava do outro lado do mar da Galileia. E estava tudo tranquilo, Jesus foi para a parte de trás do barco e foi dormir. Mas quando o barco estava no meio do mar, começou uma chuva muito forte. Ondas enormes começaram a invadir o barco e o vento soprava muito forte. Olha só, eles já estavam no meio do mar e começou essa onda forte, essa chuva forte, e a água começava a invadir o barco a ponto de o barco querer afundar. Ele estava querendo, e os discípulos de Jesus estavam ficando apavorados, porque eles estavam achando que eles iam morrer, porque a água estava totalmente invadindo. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, olha só, que Jesus, dormindo na parte de trás do barco. Enquanto isso, os discípulos apavorados e Jesus dormindo com toda essa tempestade, com essa água entrando dentro do barco, com a chuva caindo, e começou aquele apavoramento dos discípulos. E os amigos de Jesus o acordaram, Jesus, e disseram: Mestre, Mestre, socorro, nós estamos afundando e o Senhor está aí dormindo sem se importar com a gente. Então Jesus se levantou e falou para o mar. Olha só Jesus aqui. E falou para o mar: acalma-te, fiquem quietos. E aí os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus, ficaram admirados. Olha a cara deles aqui, totalmente admirados, e falavam um para os outros: como Jesus é poderoso, até o vento e o mar lhe obedecem. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No mesmo instante, quando Jesus falou para o mar: acalma, fica quieto, na mesma hora, acalmou o vento e acalmou o mar. Ficou totalmente tranquilo. Aí Jesus olhou para os seus amigos e perguntou: por que vocês ficaram com tanto medo? Vocês ainda não confiam em mim? E eles totalmente: como que o mar, que o vento obedece à voz de Jesus? Ele é muito poderoso. Os amigos de Jesus, eles não precisavam ficar com medo, pois quem confia em Jesus, ele está protegido por Jesus, não é verdade? Porque Jesus é todo poderoso. Ele tem o controle de tudo. Ele controla o vento, o mar, a chuva e até o trovão. O trovão não faz um barulho muito alto quando está chovendo, aquela chuva forte? Tem trovão e às vezes nós ficamos assustados com a voz do trovão, não é verdade? Com aquele trovão, e cai raio e nós ficamos com medo. Mas nós não devemos sentir medo, porque foi Deus quem criou o trovão, Ele criou o vento, a chuva, o raio. E por confiarmos no Papai do Céu, não precisamos ter medo, pois Ele sempre cuida de nós. Assim como Ele cuidou dos seus discípulos, lembram deles? Que eles ficaram
apavorados, Jesus cuidou deles? Eles lembra que os discípulos despertaram Jesus, acordaram ele falando, gritando com Jesus, mestre, socorro, o Senhor não se importa com a gente? Claro que Jesus se importa. Jesus se importava muito com eles. E ele também se importa com você. Lembra que a Bíblia nos diz que Jesus, Deus, ele nos ama tanto. Ele ama o mundo de uma maneira tal que ele ama a mim e a você. Ele ama de uma forma que a gente não pensa, que a gente não imagina, mais do que a gente pensa, mais do que nós imaginamos. Ele nos ama tanto que ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, derramando o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que os nossos pecados, olha os nossos pecados, cadê aqui, nosso coração sujo, nossos pecados. A gente tinha um coração machucado, sujo, que tem muita coisa errada, para que os nossos pecados fossem perdoados. E se nós acreditarmos que Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e se você acreditar que ele é o único Deus da sua vida, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus, que foi esse sangue, cadê o sangue de Jesus? Aqui é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Ele nos purifica, deixa o nosso coração limpinho de todo o pecado. Isso está escrito na nossa Bíblia, no livro de João, 1 João, no capítulo 1, na parte B do versículo 7. Tá? Diz lá que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se nós acreditarmos, o nosso coração fica limpinho. Uau! Então, crianças, nós vamos ficar felizes. Por quê? Porque Jesus nos ama. Na verdade, olha que ele nos ama tanto a mim, ama você, que ele cuida e ele se importa. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele resolve tudo. Lembra o que ele disse para o vento e para o mar? Acalma-te, fica quieto. E na mesma hora, ficou tudo tranquilo? Pois é, Jesus pode fazer qualquer coisa. Vocês não precisam ter medo, porque Jesus, ele tem todo o poder. Ele não tem um poder, ele tem todo o poder para proteger vocês em qualquer tipo de situação, seja no dia bom ou no dia ruim. Jesus nos prometeu isso. Está escrito aqui no livro de Mateus, na nossa Bíblia aqui, no capítulo 28, no versículo 20, na parte B do versículo, diz assim, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, nós temos que ter essa confiança e acreditar que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Então, não vamos ter medo de nada, apenas confiar em Deus e acreditar. Tá bom, crianças? Vamos fazer uma oração aqui. Hoje tem um amiguinho aqui, que vai orar conosco. Vamos fechar os nossos olhinhos. Feche os olhinhos e vamos fazer a oração. Papai do céu, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo seu cuidado e por nos livrar de todos os perigos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Beijo.